Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Romulo Ferreira, esse é o canal VuFut, seja bem-vindo. Vamos pro primeiro vídeo do dia, não consegui postar mais vídeo, mais cedo, perdão, porque eu estava sem luz. Então vamos trazer informações do nosso Vasco da Gama, que já está em Belém, já treinou lá, foi muito bem recebido pela grande nação vascaína. Bom, também falar sobre potencial construtivo, parece que já tem mais 3 interessados, E falar um pouquinho aqui sobre o Abel Ferreira, que deu razão ao Renato Gaúcho. Vem comigo. Bom, galera, o Vasco mais cedo embarcou para Belém. Já chegou lá, já até mesmo treinou. O Vasco postou nas suas redes sociais, Primeiro treino, no Belém, em Belém, dia de treinamento, no CT do Paysandu. O Vasco que chegou lá foi muito bem recebido, como eu falei. Tá treinando no CT do Paysandu, Amanhã vai ter um outro treino, tá? A equipe embarcou mais cedo. O Renato, inclusive, foi o primeiro, O Renato chegou primeiro do que todo mundo lá no aeroporto, na delegação, chegou primeiro do que a delegação. O podcast Cruz Maltino trouxe com exclusividade, que o nosso professor foi o primeiro a chegar. E falando sobre Renato, cara, é interessante porque pegou essa questão aí dele não ter viajado para a Argentina. Muitas pessoas da imprensa ficaram reclamando, reclamando demais. E eu queria pegar aqui uma fala, uma fala do Abel Ferreira, que ontem estreou com o Palmeiras na Libertadores e deu razão, ao Renato Gaúcho. Vamos ler aqui. Bom, Abel Ferreira que citou, como eu disse, o Renato Gaúcho após o empate na estreia da Libertadores, Ele disse, abre aspas para Abel Ferreira, treinador do Palmeiras: "Vou recuperar meus jogadores e teremos tempo para falar disso depois, porque no final de semana eles vão ter um derby, um caso contra o Corinthians. A minha preocupação agora é descansar meus jogadores. Às vezes questionamos algumas opções de alguns treinadores, mas talvez lá no fundo quem tem razão é o Renato Gaúcho." O Renato Gaúcho ele não foi, ele preservou o seu time principal, o seu elenco, para poder viajar para Belém para a partida contra o Remo no final de semana. E aí o Abel meio que juntou essa questão aí de ter levado todo o elenco para o jogo de ontem. E agora no final de semana eles vão ter um jogo muito importante, que é um clássico. O Palmeiras é o líder da competição, tá brigando ainda pela liderança, quer continuar líder, E o Abel meio que fez esse paralelo aí. Que você achou a respeito dessa fala do Abel Ferreira? Eu não imaginava escutar isso vindo diretamente do Abel. E eu também estou curioso para ver se mais pra frente, caso ele realmente resolva mandar um time mais alternativo para alguma rodada de Libertadores, mandar um auxiliar ali, que quem pensa vai falar a respeito disso, Se ela vai fazer igual fez com o Renato, dando pancada, dizendo que não concorda, o que é um direito da imprensa, ou se ela vai passar pano. Mas eu achei bem interessante. Bom, galera, e antes mesmo de ter viajado para Belém, para esse desafio de sábado, o Renato ele continuou no Rio de Janeiro durante a semana. Ele trabalhou ali com os jogadores, a parte defensiva, com os jogadores que não viajaram, porque o treinador e sua comissão técnica enxergaram que o Vasco será mais competitivo quando parar de cometer erros, de jogadas não forçadas, Entende-se que o time precisa de segurança em campo para conquistar bons resultados e deixar de ser uma equipe irregular no Campeonato Brasileiro. Renato trabalhou ali com vídeos e treinos em campo. O técnico orientou os jogadores em aspectos específicos como a compactação das linhas da equipe e movimentação de defesa, O Vasco vem sendo uma equipe que toma muitos gols, principalmente em reta final. Gols que custam um pontinho, gols que custam 3 pontos, como foi da rodada passada. E essa questão da bola parada, a questão da desatenção, O que incomoda muito a gente que é torcedor. E obviamente também incomoda o Renato. Esse foi um dos trabalhos bem feitos ali, Ou feitos, durante a semana cheia que o Renato teve para poder trabalhar com o elenco. Visto muito, que ele poupou. Todo mundo permaneceu no Rio. E agora tá todo mundo em Belém. O qual eu disse que já até treinaram hoje no CT do Paysandu. Cara, aqui eu queria também falar algo bem interessante, De um jogador que não viajou, mas que está se recuperando, Já voltou a trabalhar com bola. Tá se recuperando de uma lesão muito grave, que é o Jair. O Jair tá aqui, tá treinando, Tem um videozinho dele aí, que ele tava treinando mais no CT Moacir Barbosa, já voltando a fazer atividades com bola. Jogador que passou por uma cirurgia em setembro de 2025, após sofrer uma grave lesão multiligamentar que inclui o rompimento parcial do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. E também do ligamento inferior, o LCM, além de danos
né, aos meniscos. Então, ou seja, o Jair já está há bastante tempo se recuperando. É um jogador que começou bem, depois se machucou, aí chegou a se recuperar, voltou até que também bem e se machucou de novo. É um jogador que, obviamente, quando voltar vai ser muito importante para o grupo, por exemplo, um jogador muito experiente, né, tecnicamente muito bom, mas que está muito tempo parado, mas ele vem trabalhando, vem se recuperando e agora já voltou a fazer treinamentos com bola, né? Parece que realmente está indo para essa reta final de recuperação o Jair, que continua ali treinando até poder, quem sabe, né, no futuro próximo voltar a fazer parte do elenco aí e voltar a jogar, né, o que é mais importante. Agora bora falar sobre potencial construtivo, que o podcast Cruz Maltino veio trazendo aí, né, uma matéria bem legal falando sobre interessados já na compra do potencial construtivo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Vasco segue aguardando um comprador para o valor total do potencial construtivo após a desistência da Sud Capital. Apuramos que existem 3 interessados no terreno do Marapindi, né? E quem avançar na compra muito provavelmente, né, deve obter, né, também todo empreendimento no local. Uma notícia do podcast Cruz Maltino. Então, ou seja, essa venda do potencial construtivo que vai gerar o dinheiro para poder fazer a reforma de São Januário. Né? E parece que é lá, né, o terreno do Marapindi. Bom, muitas pessoas já acham até que já está demorando um pouquinho, né? Mas é algo muito burocrático. E, bom, vamos ver essa nos próximos capítulos, né? Uma das coisas que também que eu aguardo muito, que é essa questão dessa reforma de São Januário. Pô, acho que, não sou eu, né? Acho que é algo que todo torcedor quer, né? E gostaria muito, beleza? E, bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Mercado da bola, a questão lá do Arboleda ainda tá esperando a questão dele, o Arboleda se resolver com o São Paulo, né? Ele tá poder rescindir aí com o Clube Paulista. Tá num embrólio danado lá, mas realmente parece que ele não quer mais vestir a camisa do Tricolor Paulista. Parece que também o São Paulo também já quer rescindir com o atleta. A questão do José Martínez também, eu já não sei como é que tá, porque esse já tem um contrato rescindido, então ele já tá livre no mercado, mas tá se recuperando de uma grave lesão, tá? Também tem a questão do Lodi Augusto, que tá para poder voltar aí. Inclusive, acho que ele fez gol hoje, né? Acho que ele fez 2 gols hoje lá na vitória do time dele lá na Turquia. Mas parece que o time não vai exercer, né, a opção de compra do Lodi Augusto, né? Então, muito provavelmente ele deve aparecer a qualquer momento aí de novo, tá? Então já vai preparando aí o coração pro quase gol retornando, né? Não que ele possa retornar e consiga jogar, né? Vamos ver o que o Vasco vai fazer. E esse foi o vídeo de hoje, beleza? Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha. Amanhã eu volto. Valeu, fiquem com Deus. Fui!